Oi, bom dia. Sou Carol, faço parte do Ministério Universitário aqui da Igreja de Salvador e gostaria de dar um bem-vindo a todos essa manhã. Gostaria de dar um bem-vindo especial à Igreja de São Paulo, da Zona Norte, que está aqui conosco. Queria animá-los a curtir, a compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais, tanto as de Salvador como as de São Paulo, e também quero lembrá-los de separar o suco e o pão para a nossa ceia. Tenham um bom culto! Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, por aí não Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior será. Esta é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração.
Vem, vem, Vamos continuar adorando o nosso Deus com a canção agora da minha alma. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz e a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna. A rocha firme a me sustentar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz e a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna. A rocha firme a me sustentar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Da minha alma tu és a luz que ilumina minha vida. Da minha alma tu és a luz e a chama sempre brilhará. A direção do meu caminhar, és a verdade eterna. A rocha firme a me sustentar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar, pra sempre quero confiar. Olá, irmãos, bom dia. Eu me chamo Arivaldo, aqui ao meu lado é minha amada esposa Cristiane. Nós somos da Igreja de Cristo aqui em Salvador. Eu quero dar uma saudação aos irmãos de São Paulo, especificamente os irmãos do setor norte que participarão conosco desse culto de adoração a Deus. Mandar também um abraço especial para Leandro e Simone, que participaram conosco aqui do Retiro de 2019. Foi muito gratificante, muito incrível mesmo passar o tempo com vocês, Leandro e Simone. Podemos aprender um pouco mais da vida de vocês, da simplicidade, né, da profundidade que vocês têm com a Palavra de Deus e com a própria vida também. E eu me lembro dessa escritura em Filipenses, no início do livro de Filipenses, que me lembra muito vocês. A escritura fala assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E outra coisa que podemos falar é que o acarajé que a gente comeu daquela vez está lá esperando vocês. Queremos receber vocês novamente aqui e para a gente conversar, colocar as conversas em dias. Eu sei que eu sempre falo com Simone via WhatsApp, a gente envia áudio uma para outra, mas queremos muito receber a família, vocês, seus filhos, tá certo? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Um ótimo culto, irmãos. Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Meu nome é André, essa é minha namorada Paula. Nós somos aqui de São Paulo, do setor norte, e é um prazer enorme estar com vocês daí de Salvador. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto especial. E é com prazer enorme que eu quero começar meditando em uma escritura com vocês, que está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 16 ao 18. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Alegrem-se sempre. E é com grande alegria, irmãos, que eu quero convidar a todos vocês a
participarem desse culto tão incrível que teremos com a igreja daqui de São Paulo, Zona Norte, e aí de Salvador. Duas igrejas movidas pela alegria de adorar o Senhor, de louvar ao Senhor e dando graças a Deus em tudo, em qualquer circunstância. Para nós é um prazer imenso tá matando a saudade de vocês, de Salvador, nesse momento que não podemos estarmos juntos, né? E matarmos a saudade também de você, daqui da Zona Norte de São Paulo, que não podemos nos ver pessoalmente, mas virtualmente estamos nos vendo. É um privilégio poder ver os irmãos de Salvador, né? Eu tenho muita saudade. Ainda não posso visitá-los, não posso vê-los, mas só de pensar que a gente vai estar fazendo um culto que vai envolver as duas igrejas, isso é incrível. Então eu tô bem grata e bem feliz por poder ver vocês. E a gente vai conversar no chat, gente. Vamos pro chat e conversa lá também. Muito bem. E é isso, gente. Sejam bem-vindos. Se sintam abraçados, amados. Aproveita o louvor, aproveita a ceia, aproveita a oferta, aproveita a pregação e tudo que vocês puderem usufruir desse culto que vai ser realmente inacreditável. Amém, irmãos. Então, com grande alegria, com essa extrema alegria, vamos lá dar início ao nosso culto. A Paula vai orar para nós. Ok. Senhor Deus, bom dia. Obrigada, Pai, por esse privilégio de poder matar a saudade dos irmãos lá de Salvador, até alguns também daqui da Zona Norte que eles conhecem. Pai, conduza esse culto, que venha a ser um culto que edifique os corações. Cuida da nossa ceia, Pai, que as pessoas possam refletir sobre o Senhor nesse momento, a oferta também. Cuida de quem for pregar, Pai, cuida de tudo que vai ser dito nesse culto tão especial. Obrigada pela Tua graça, misericórdia, pelo Teu amor, Pai, conduza este culto. Eu te oro imensamente grata, em nome de Jesus. Amém. Amém. Canção. Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
Bom dia, amigos e irmãos. Esse é o momento da Santa Ceia, onde tiramos um tempo para falar sobre a oferta de Deus para cada um de nós. Então, eu queria ler com vocês em Colossenses capítulo 1, versículo 21, que fala assim, irmãos: Antes vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Paulo fala aqui, deixa bem claro, que foi a morte de Cristo. Em evidência, a morte de Cristo é que nos uniu ao Pai, é que nos trouxe de uma condição ruim para uma condição maravilhosa, que é estar no braço do Pai. Então, que nesse momento, irmãos, ao tomar do suco de uva, que representa esse sangue de Cristo derramado na cruz, e o pão que representa o corpo de Cristo, que possamos sim lembrar do compromisso, tanto que nós fizemos com Cristo, e Cristo que fez com cada um de nós, uma morte de cruz. Então, que nesse momento, irmãos, profundamente possamos, sim, meditar em tudo aquilo que Cristo passou por cada um de nós. Eu queria muito convidar agora, nesse momento, a minha esposa a orar por esse momento. Querido Deus, eterno Pai, queremos tanto agradecer ao Senhor, Pai, por participar mais uma vez dessa Santa Ceia, Amém, Deus, lembrando do Senhor, lembrando do Teu sacrifício, Sim, Pai. Queremos tanto agradecer porque o Senhor, com o seu coração e o Teu amor tão incondicional, deu o Teu único Filho para sofrer, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui e os nossos pecados se perdoados. Amém. Que nós possamos, nesse momento, Deus, lembrar de Cristo, Deus, do sacrifício, simbolizada pelo pão, que significa a carne, e o suco de uva, que significa o sangue de Cristo, Deus, que nós possamos ser mais grato, Deus, e lembrar, Deus, desse momento com alegria e com gratidão mesmo. Amém. A Jesus Cristo, Pai. Oramos a Ti, em nome dEle, do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte
medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Bom dia, meus amados irmãos. Eu me chamo Jaime, faço parte da Igreja de Cristo Internacional de Salvador e eu estou nesse momento aqui para falar sobre oferta. Gostaria de ler com todos a escritura que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A palavra de Deus fala assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sabe, irmãos, o capítulo 9 inteiro ele fala sobre oferta, mas o versículo 7 em especial me chama a atenção porque a palavra de Deus fala dessa maneira: Deus ama quem dá com alegria. E eu fico pensando, meditando, o que é dar com alegria? Quando é que eu dou alguma coisa com alegria? E a resposta que me vem à cabeça é a seguinte: eu só dou algo com alegria quando eu tenho gratidão e também quando eu tenho entendimento. Gratidão no dicionário, o significado é um reconhecimento por alguém que lhe prestou um benefício, um favor, um auxílio. Isso é você ser grato. E o entendimento é você saber o motivo por que você está dando. Um exemplo de gratidão muito forte para mim são meus pais. Hoje, como a maioria de nós, depois de adulto, olhamos para trás e reconhecemos o trabalho que nossos pais tiveram, a maioria de nós. E ver todo o trabalho que é para manter uma casa, cuidar de criança, pagar contas, né? Ter uma estrutura familiar organizada é muito trabalhoso, mas quando a gente é criança, passa desapercebido. Mas hoje que eu tenho responsabilidade de adulto, eu vejo o trabalho que meus pais tiveram e sou muito grato pelo trabalho deles. E esse trabalho deles me gera um entendimento, essa gratidão que eu tenho por eles, me gera um entendimento que eu preciso retribuí-los, eu preciso reconhecê-los como essas pessoas que me prestaram esse benefício. Sabe, irmãos, eu fico pensando em Deus. Quando eu olho para o céu, para o mar, para as coisas criadas, a Bíblia fala em Isaías 40:12 que Deus mediu o mar na palma da mão, que Ele mediu os céus com um palmo. Esse Deus ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo como um sacrifício perfeito para a salvação de nossos pecados. E isso precisa gerar uma gratidão muito grande em mim. Aí alguns podem falar, mas eu já sou grato por isso. Agora vem a segunda parte, o entendimento. Eu preciso querer que outras pessoas tenham acesso a isso, que outras pessoas conheçam esse Deus maravilhoso. Sabe, irmãos, eu quando conheci a igreja já tinha uns 10 anos aqui em Salvador, ou um pouco menos, salvo engano. E eu fico pensando, quantas pessoas ofertaram durante esses 10 anos que eu não fazia parte da igreja, para que naquele dia que eu fui convidado, que eu cheguei ao culto, eu pudesse ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a sua oferta, a minha oferta, ela pode salvar vidas daqui a 10, 20, 30, 40 anos, quem sabe. A palavra de Deus ela precisa ser pregada, ela precisa ser levada a todos os cantos. A maioria de nós não vamos ser missionários, viajar, pregar a palavra em todos os cantos do mundo, mas podemos manter uma estrutura para que essa palavra não pare de ser pregada, para que possamos enviar pessoas para pregar essa palavra.
Sabe, irmãos, a igreja ela tem uma estrutura, ela tem pessoas trabalhando. Tudo isso depende de nossas ofertas. E por gratidão a Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por cada um de nós, por mim, por você, eu preciso querer, eu preciso entender que essa palavra não pode parar de ser pregada. Assim como depois de 10 anos a igreja em Salvador, eu cheguei lá e encontrei uma estrutura, encontrei água, encontrei a luz ligada, encontrei uma caixa de som com microfone, encontrei um homem de Deus que trabalhava para a igreja, preparava aulas, pregava, estudava a Bíblia com as pessoas. Eu preciso querer que essa estrutura esteja pronta e que isso signifique que, por gratidão e por entendimento, a palavra de Deus ela vai continuar sendo pregada. Então é isso que eu gostaria de compartilhar, agradecer a todos. Deus ele quer que nós ofertemos com alegria. Vamos ser gratos e com alegria oferecer nossas ofertas a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Olá! Hope World Wild é uma instituição de caridade internacional não governamental que existe há 29 anos e que tem a missão de transformar vidas por meio da compaixão e do comprometimento de funcionários e voluntários dedicados a oferecer aos pobres e aos necessitados serviços comunitários sustentáveis e de alto impacto. Com programa em 60 países e beneficiando anualmente mais de 1.500.000 pessoas, Hope World Wild atua nas áreas de saúde, educação, bem-estar social e segurança. Selecionamos algumas dessas iniciativas e vamos apresentá-las nesse vídeo. Na Ásia, temos o exemplo das Filipinas. E o destaque é feito para 3 programas. O programa de creche, que atende crianças com idade até 5 anos e que tem foco na alfabetização básica e no desenvolvimento da primeira infância. O programa Nutrição Essencial, que se compromete a melhorar o estado de saúde das crianças desnutridas por meio de alimentação e assistência médica. E o programa Tratamento e Recuperação, que por meio de entrevistas clínicas, testes e avaliações psicológicas e psiquiátricas, ajuda as crianças que sofreram abuso sexual e abuso físico. Ainda no continente asiático, temos o exemplo da Indonésia, com os seguintes programas: a Academia do Sábado, que é voltado ao atendimento educacional de crianças entre 4 e 15 anos, o programa Saúde Materna Infantil, que concede apoio médico a mães e seus filhos, e o programa Orfanato do Arco-Íris, que assegura um refúgio para as crianças órfãs enquanto elas aguardam a adoção. Especificamente no Líbano, Hope World Wild está trabalhando ativamente para fornecer alimentos, água potável e outros materiais necessários ao socorro de irmãos na fé, suas famílias e a comunidade de Beirut, que é a capital do país. No início do mês de agosto, a cidade de Beirut sofreu uma explosão catastrófica, que resultou na morte de dezenas de pessoas e mais de 4.000 delas ficaram feridas.
Na África, temos o exemplo do programa de nutrição, que foi implantado também na África do Sul. Muitas crianças enfrentam o enorme desafio de irem para a cama com fome e de irem à escola sem uma única refeição nutritiva por dia. O programa do Hope Worldwide tem como alvo garantir que crianças vulneráveis tenham acesso à alimentação que as ajudem a aprender e a se desenvolver. Na Europa, selecionamos 2 projetos do Hope Worldwide que foram implementados no Reino Unido. O primeiro programa é o Cozinha Cristã, que, em parceria com outras instituições, garante a preparação de refeições para moradores de rua e pessoas desempregadas. Esse projeto funciona 365 dias do ano. Há também o programa ODATA, cuja tradução da sigla em português é Um Dia de Cada Vez. Esse programa é destinado à reabilitação de homens que são usuários de droga e álcool. O Hope Worldwide da Austrália está ajudando jovens do Afeganistão a terem acesso a cursos de inglês e de informática, visando seu desenvolvimento profissional. O Afeganistão tem conflitos civis em andamento e a sua população sofre com insegurança alimentar, desastres naturais e desemprego. Na América do Norte, o Hope Worldwide Canadá está fazendo esteiras com saco de leite para serem usados em países pobres. Essas esteiras oferecem às pessoas sem cama uma alternativa para que elas possam dormir no solo que é frequentemente frio e úmido. Também essas esteiras têm sido usadas por profissionais de saúde como um substituto de mesa cirúrgica, quando os recursos são escassos. Na América do Sul, destacamos o exemplo do Hope Worldwide na Bolívia, cuja iniciativa consiste no empréstimo de livros para mais de 30 localidades do país, colocando materiais de leitura valiosos nas mãos de mais de 8.000 crianças. Há ainda uma iniciativa voltada ao ensino do inglês como segundo idioma. Essa ação tem como público-alvo órfãos e crianças em situação de vulnerabilidade. No Brasil, o Hope Worldwide possui 2 campanhas dentro do programa de resposta aos desastres. A primeira delas é a campanha Elo Mais Forte, que é destinada à arrecadação de recursos financeiros para a aquisição de cestas básicas para famílias em situação de risco e vulnerabilidade. Informações para doações para essa campanha podem ser obtidas por meio do endereço hopeww.org.br. Há ainda a campanha de doação de sangue, que visa mitigar o déficit de estoque de sangue de hemocentros de diversas capitais brasileiras. Em Salvador, as doações podem ser agendadas pelo e-mail horamarcada@emoba.ba.gov.br ou pelo telefone 71 31 16 56 43. As palavras de Jesus, que estão escritas em Mateus 25, dos versículos 34 ao 40, constituem a base da nossa necessidade de comprometimento com a ajuda ao próximo. Jesus disse: "Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a qualquer um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram." Baseado nisso, cada um de nós é convidado a tornar-se um voluntário para se comprometer com a ajuda ao próximo. E qualquer ação é válida. Desde a doação de um quilo de alimento para uma pessoa necessitada, o ensino de português, matemática ou de qualquer outra disciplina para um jovem, uma criança ou um adulto, as doações financeiras para suportar as campanhas do Hope Worldwide e também as campanhas de outras instituições de caridade, tudo isso conta. Faça sua parte. E lembre-se, a maior felicidade é em dar do que em receber. Muito obrigada. Bom dia, Zona Norte. Bom dia, Salvador. Queridos irmãos, que alegria podermos estar juntos aqui, mesmo distantes fisicamente, mas unidos de coração. Que alegria poder estar com a Igreja de Salvador. Eu e Leandro temos
ótimas lembranças do retiro que pudemos participar com vocês. Que momentos especiais, onde a gente pôde crescer nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos e aprender uns com os outros, né? Também muitas saudades de João Batista ali, amigos de tantos anos, né? Então, muito especial poder juntos louvarmos a Deus neste domingo. Queria orar com vocês. Pai querido, muito obrigada, Deus, por esse momento especial, por esse culto, onde podemos honrar o Teu nome juntos, Deus. Eu quero pedir que Teu Espírito Santo toque nossos corações, que o Senhor possa usar, Pai, o Leandro, para transmitir a Tua palavra, para que possamos ter corações abertos, para ouvir e obedecer o que o Senhor quer nos ensinar. Muito obrigada, Deus, pela igreja aqui de São Paulo, a igreja de Salvador, que possamos crescer mais e mais no nosso relacionamento e nosso amor por Ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo que oro agora. Amém. Irmãos queridos, hoje eu vou falar para vocês sobre momento decisivo. Momento decisivo, esse é o nosso tema para hoje. Bom, como vocês já sabem, eu sou professor de educação física e técnico esportivo. Então, minha rotina é dar aulas e treinamentos, na qual eu sou muito acostumado a ter que lidar com imprevistos e situações que podem mudar o ritmo e o rumo de uma aula e de um jogo. Então, você precisa estar o tempo inteiro preparado para os imprevistos, né? Em sua profissão, você também enfrenta situações parecidas, onde há momentos que também podem decidir um bom negócio, ou alguma outra coisa, alguma particularidade lá da sua profissão. Na vida espiritual também, há oportunidades que nós temos, muitas que Deus nos dá, de fazer boas escolhas, o tempo todo, todos os dias. Nós temos oportunidade de desenvolver e ter boas escolhas na nossa vida, que podem mudar o rumo da nossa vida e de outras pessoas também. Nesse mês de setembro e outubro, nós estamos aqui em São Paulo estudando o livro de Romanos, e eu gostaria de ler com vocês Romanos 4, versículo 18. Diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação a promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Este homem Abraão é descrito na Bíblia como pai da fé. Ele percorreu um caminho bem árduo para ser reconhecido como pai da fé. Passou por muitos momentos decisivos que são descritos na Bíblia, que ajudaram ele a fortalecer a sua fé. Assim acontece também conosco. Nós temos oportunidades diárias para desenvolver a nossa fé e nos apegarmos em Deus. Se eu e você fizéssemos um exercício e colocássemos a nossa memória com atenção para lembrar fatos que marcaram muito a nossa vida, com certeza nós iríamos lembrar de histórias muito interessantes hoje, com capítulos, subcapítulos e coisas muito interessantes que a gente poderia compartilhar um com o outro, os fatos que marcaram a nossa vida. Eu tenho bastante fatos que marcaram a minha vida, e eu sei que você também tem também. E isso revela
quem nós somos, a nossa história, as diferentes emoções que nós tivemos ao passar por todas essas situações. E hoje nós vamos aprender com Abraão, o pai da fé, como que ele pôde lidar com algumas questões. E eu sei que nós vamos também poder tirar boas lições para a nossa vida hoje, como fortalecer a nossa fé. Mas eu gostaria de contar uma história, pensando nisso de lembrar de fatos marcantes, lembrando que outubro é o mês que se comemora o Dia do Professor. Eu gostaria de me lembrar alguns fatos que me ajudaram a tomar a decisão de ser um professor, né? E eu gostaria de começar lembrando do meu irmão. Meu irmão é 3 anos e meio mais velho do que eu, e ele me levava para as competições que ele participava na escola, e também eventos que ele participava, e eu acompanhava ele, não tirava os olhos e ia observando como ele jogava bem, como era interessante poder participar de atividades assim. Eu fui agraciado também, minha mãe tem um irmão que se chama Dorival, meu tio, portanto. Esse tio marcou muito minha vida, eu já pude expressar, tem marcado ainda a minha vida. Eu já pude expressar para ele muitas vezes sobre a gratidão e o amor que eu tenho por ele. Mas quando eu era criança, ele me levava para eventos esportivos. Eu pude ver sul-americano de basquetebol, jogos de várias modalidades. E também, quando eu era adolescente, ele me chamou para viajar algumas vezes junto com ele e me ensinava coisas ligadas ao esporte, e contava histórias muito interessantes. E por último, como adolescente, ele me chamava para treinar corrida com ele. A gente treinava, corríamos na rua. As minhas primeiras provas que eu pude fazer de corrida de rua foram na presença dele. Fui muito agraciado com esses e muitas outras pessoas. Mas hoje eu queria lembrar do meu primeiro professor de educação física. O nome dele era José Geraldo Traude. José Geraldo Traude, que saudade dele. Geraldão para os seus alunos mais queridos. Eu adorava as aulas que ele passava para a gente, adorava os treinamentos. Certo dia ele chega para mim e fala: "Ô Landão, chega aí que eu quero falar com você." Landão era meu apelido lá na época de adolescente. Falei: "O que foi, Geraldão?" "Landão, amanhã vai ter uma competição. Vai ter uma competição de atletismo aqui." A minha escola ficava do lado de uma pista de atletismo. Ele falou: "Eu gostaria que você representasse a escola na prova de salto em altura." Falei: "Mas eu nunca treinei muito, tal." "Não, mas eu acredito que você vai se dar bem, você vai poder representar a nossa escola." Naquela questão eu podia falar sim ou não. Deu um frio na barriga, mas eu falei: "Pode contar comigo, que hora que é para estar aqui?" Fui para casa, quase nem dormi aquela noite, aquele medo de me dar mal, de não representar bem, de não ser bem sucedido, e ao mesmo tempo aquela alegria de ser escolhido, de poder representar a escola, saber que o professor acreditava em mim, professor que tão querido. E no outro dia ele me acompanhou, me deu umas orientações e acompanhou, e foi um evento maravilhoso que marcou minha vida. Foi um desses que me ajudou a tomar a decisão de ser professor de educação física. Engraçado que hoje eu faço a mesma coisa. Eu chamo alunos para participarem de aulas, de treinamento, de competições. E eu já tenho alguns que saíram da escola no ensino médio e já se formaram como professor, e alguns estão agora mesmo fazendo a faculdade de educação física. E interessante como a história acontece. E aí? Você viajou um pouquinho no tempo, lembrou um pouquinho das coisas que marcaram sua vida, alguns momentos decisivos que você já teve que falar sim, falar não, ou falar estou em dúvida, mas o fato é que a nossa vida está cheia de momentos assim, não? Voltando a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim, nós vamos ler de 1 a 5. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado. E os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Interessante, eu sei que não deve ter sido nada fácil, na verdade, a decisão de Abraão. Ele estava acostumado ali com seus parentes, acostumado com a sua cidade, acostumado com o seu estilo de vida. E de repente chega Deus e fala: Ei, Abraão, chega aqui, vamos bater um papo. Eu quero fazer de você uma grande nação. Por meio de você, você e Sara vão ter um filho que vai dar início a uma grande nação, grandes povos, multidões de pessoas virão de sua descendência. Eu sei que você já está com 75 anos, está com a vida feita, já tem suas posses, já tem aí seu estilo de vida, sua mulher bonita e tudo dando certo na vida, mas eu quero dar essa oportunidade para você. Sabe o que Abraão fez? Ele largou tudo, ele confiou em Deus, pegou sua mulher e foi em frente a um novo caminho, para novos desafios. Eu fico pensando, talvez a coisa que Abraão mais quisesse era ter um filho. E ele não tinha um filho. Sua esposa era estéril e eles viviam muito bem, mas talvez esse fosse o grande sonho da vida de Abraão. E Deus vai e faz essa promessa a ele, que ele teria muitos descendentes. Ele ouviu, ele compreendeu, ele confiou e saiu em direção a essa nova terra. A primeira coisa que hoje eu queria falar conosco, com nossos corações, seria a fé toca profundamente o coração de Deus. A fé toca profundamente o coração de Deus. Você quer tomar boas decisões? Você quer tomar boas decisões em momentos decisivos da sua vida? Você quer tocar Deus, o coração de Deus com as suas escolhas? Tenha fé. Você precisa crer nas coisas que Deus chama você a fazer. Você precisa confiar de todo o seu coração. E quando a gente confia, a gente se entrega. E a gente não duvida. E nós vamos em frente naquele caminho porque nós reconhecemos que quem fez a promessa é maior do que tudo nessa vida. Nada é impossível para ele. Diz a Bíblia em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se fôssemos olhar pelo lado contrário, com fé é certeza que você vai agradar sempre a Deus. Com fé é certeza que você vai agradar a Deus. A fé nos deixa mais jovens. Eu sei que você está olhando para mim e você pode olhar aí para o João Batista, para essas pessoas que você já conhece. Estamos ficando mais velhos, mas a fé nos deixa mais jovens, mais bonitos, mais confiantes, com um brilho, com ânimo. E podemos ir além do que iríamos normalmente. Ou seja, fica uma vida mais atrativa, mais alegre, mais confiante quando estamos ao lado de Deus, querendo agradar a Ele em tudo, em todos os caminhos por onde nós andamos. E a gente reconhece que não há limites para Deus. Ele pode nos usar em diferentes situações. A fé nos faz enfrentar situações difíceis. Sim, e eu sei que a nossa natureza humana às vezes quer dar um tempo de falar, não, já tá bom assim. Nossa, Deus já está me usando dessa forma, já está bom demais. Mas o Espírito suavemente grita dentro de nós e fala, vamos, tem mais uma oportunidade que Deus está querendo te dar. Abraão simplesmente entrou na estrada e foi em direção ao que Deus tinha falado para ele. Não tinha mapa, não tinha uma previsão de onde iria ficar acampado, não havia um plano, uma rota
que ele já pudesse seguir o caminho, ele simplesmente confiou, pé na estrada, e foi em direção ao que Deus estava falando para ele. Como que ele foi? Ele foi cheio de esperança. Segundo o primeiro texto que nós lemos, sempre com muita esperança. E ter esperança envolve esperar, muitas vezes. Ou seja, não é sempre que nós vamos ter as coisas na hora que a gente quer. Aliás, quase nunca vamos ter as coisas na hora que a gente quer. Mas a vida nos chama, Deus nos chama a viver uma vida cheia de esperança, cheio de fé. Deus mudou o nome de Abraão, mudou a cidade na qual ele iria morar e mudou a sua condição de ser apenas casado, mas agora ele iria ser pai. Ser pai. Pai de nações. Pai de nações. E ele sai feliz, caminhando, confiando nas promessas de Deus. O primeiro texto que lemos fala que Abraão estava cheio de esperança. Ele esperou bastante, ele teve muitos altos e baixos. Erros, pecados no meio do caminho. Ele confiava em Deus, mas passou um ano, ainda não nasceu o filho. 75 anos, agora 76. Passam 5 anos, fez seus 80 anos, nada ainda de filho. 85, opa, a situação está ficando mais difícil, né? 10 anos já na caminhada e a promessa ainda não chegou. E Deus ia renovando sempre a promessa. Até que quando ele teve 100 anos, sua esposa gatinha com 90 anos, eles puderam ter seu filho Isaque. Nasceu Isaque. Que alegria que foi para a vida de Abraão. Nasceu Isaque, o filho da promessa. O filho da promessa. Esse era o filho da promessa que Abraão havia recebido. É assim que nós estamos vivendo, meu irmão, minha irmã. Sua casa é um ambiente cheio de fé, cheio de fé. Em seu trabalho você é cheio de fé, de ânimo, de alegria. Com os problemas, eu sei que nós temos problemas em nossas vidas, mas nós estamos confiando que Deus pode tudo. E nós vamos orar até ficar com o nosso coração bom. E se um dia não é bom, no outro a gente busca que seja melhor, confiando que Deus tudo pode. E assim nós podemos confiar plenamente. Na igreja você está cheio de fé. Reconhece que Deus está conosco. Em sua liderança, no ministério que você lidera, nas coisas que você faz. Você está cheio de visão, de ânimo. Movido pela fé, a fé vai ajudar você nos momentos decisivos, porque a fé toca profundamente o coração de Deus. Eu gostaria também de ler com vocês Neemias capítulo 9, versículos 7 e 8, quando o povo faz referência a Abraão, com tudo que ele havia vivido com Deus. Neemias 9, 7 diz assim: Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão. Trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Esse texto fala que Abraão, ele era fiel e Deus é justo. Segunda coisa que eu queria falar para nós em momentos decisivos seria: esvazie a sua mochila. Esvazie a sua mochila. Pare um pouco e pense. Pare um pouco e pense. Daqui a 10 anos, quais histórias você vai contar sobre 2020, 2019, sobre essa época que estamos vivendo? Daqui a 10 anos, o que você vai contar aos seus amigos, aos seus filhos, aos seus netos? Que tipo de história vai sair? E daqui 20 anos, o que você vai contar das coisas que Deus pode fazer na sua vida, das coisas que Deus está fazendo?
Abraão estava cheio de histórias e de fé para contar para nós. Cheio de histórias de fé para contar para os seus filhos, para o seu filho ali, para a sua família, para o seu amigo, para os seus amigos. Ele saía com Isaac e eu fico imaginando Isaac falando para ele: pai, conta de novo a história de como Deus o chamou para sair de Harã. Eu fico imaginando Abraão contando essa história para Isaac. Quantas vezes deve ter contado essa história? Ô pai, o senhor deu uma fraquejada lá no Egito? Conta de novo como é que foi essa história aí. E eu vejo Abraão contando a história, consigo imaginar contando essa história para seu filho. Ô pai, conta a história quando Deus foi conversar com você, conversar antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Eu gosto muito dessa história. Talvez Isaac perguntasse isso. E Abraão contando as histórias de fé que ele teve na sua vida em relacionamento com Deus. Quanta história saía do coração dele. Sabe, irmãos, quando vamos sair para trabalhar, quando vamos sair para viajar, nós costumamos fazer uma mala ou ter uma mochila que a gente leva para o trabalho. Normalmente a gente leva o que é necessário. Mas às vezes a gente quer levar o que é supérfluo, né? Eu fico imaginando a mochila de trabalho, né? Pega lá e vai. Vamos dar aula hoje, que maravilha. Mas tá meio pesado isso aqui. O que será que tá acontecendo, rapaz? Puxa vida. Nossa, que maravilha. Levando pro trabalho. Mas Paulo não fala para largar as coisas de menino, para amadurecer. Sabe, irmãos, alguns estão lutando para continuar como meninos e meninas espirituais. Precisamos largar as coisas de menino. Não dá para ficar levando no trabalho as coisas que usava quando era criança. Nossa, mas ainda tá pesado. Puxa vida, acho que eu emprestei do André ou do Israel. Nossa, mas nem tenho tempo para ler essa história romântica. Olha que maravilha. Puxa, mas eu queria tanto. Às vezes a gente quer levar um monte de coisas junto com a gente, né? Preocupações, né? Olha, puxa, será que eu vou ter o que comer amanhã? Aí você fica levando coisas que não são necessárias naquele momento, preocupações com a vida. E, irmãos, precisamos ter uma vida confiante em Deus. Não dá para a gente viver, segundo a parábola do semeador, com a vida e o coração cheio de preocupações. Diz a Bíblia que essas preocupações, elas sufocam nossa alma e impedem a gente de dar fruto. Será que é isso que às vezes está fazendo conosco? De não podermos dar todos os frutos que a gente dá, porque a gente está deixando preocupações dominarem nossa vida. Sabe, irmãos, quero chamar você a esvaziar a sua mochila e viver leve, viver de uma forma leve, para a gente poder confiar em Deus. Eu gostaria de chamar a Simone para fazer um ponto aqui com a gente também sobre isso. Como o Leandro acabou de compartilhar sobre aliviarmos o peso, né, das nossas mochilas, na nossa caminhada com Deus, eu fiquei pensando quais pesos, né, que a gente pode carregar. E pensando nisso, eu me veio à mente sobre a gente pode carregar peso de traumas que a gente viveu talvez na infância, na adolescência, algum tipo de abuso ou violência que porventura você tenha sofrido. Isso pode estar te impedindo e pesando na sua mochila, na sua caminhada com Deus. Também você pode ter vivido momentos em que foi traído por pessoas que você amava muito, que você não esperava, e isso pode estar impedindo de você chegar aonde Deus tem preparado para você. E eu sei que cada um de nós aqui sofremos, de alguma maneira a gente tem sofrido, e isso pode estar pesando muito na nossa vida,
e isso impedindo que nossa vida seja frutífera e que a gente possa desfrutar de tudo que Deus tem preparado para nós. Então, eu fico pensando, puxa, como que eu posso esvaziar essa mochila? Como que eu posso chegar mais perto de Deus? E eu fico pensando muito naquela escritura, que aquele que começa a arar a terra e fica olhando para trás, não serve para ser discípulo. Eu sei que essa escritura é muito desafiante. É desafiante para a minha vida pensar nisso, né? Se eu começo a arar a terra, ver o que Deus quer plantar na minha vida, mas eu começo a olhar para trás, ver o que foi difícil. Ah, mas eu não vou confiar mais porque eu já fui traído. Não, porque eu já fui abusado. Não, eu não quero confiar. Deus não foi fiel comigo nisso. Enfim, isso pode estar pesando demais na sua mochila e não deixando você poder desfrutar do que Deus tem preparado para você. Então, eu penso que a gente tem que esvaziar de fato a nossa mochila, deixar Deus colocar coisas novas, colocar o vinho novo dentro de nós para a gente poder caminhar e poder ver o que Deus tem preparado para nós. Muito obrigado, Simone, por compartilhar. Quero finalizar, irmãos, falando como Jesus ele era leve. Como ele era leve. Como ele era livre. Jesus ele entregava tudo o que ele tinha que entregar naquele dia que ele vivia. E ele amava sacrificialmente, de maneira muito profunda, todos os dias, ao ponto das pessoas sentirem o amor que ele tinha por elas, o cuidado, o perdão. Eu quero animar você a viver leve. Eu quero animar você a confessar os seus pecados com constância, a abrir o seu coração com o seu Deus com muita constância, diariamente. Podemos andar leves, podemos nos arrepender de coisas que porventura estão nos atrapalhando de prosseguir em direção ao alvo, e podemos abandonar essas coisas no meio do caminho para que possamos viver como Jesus, de maneira leve e de maneira livre. Eu quero animar nossas igrejas a estarmos cheios de fé, sonhando muito em avançar o reino de Deus em nossos dias e construirmos uma história de fé, continuarmos a construir uma história de fé com as nossas vidas. Em seus tempos com Deus, deixe Ele fortalecer você. Crie novas formas de se aproximar de Deus e de absorver todos os ensinos que Ele tem para você. Creia em grandes coisas que Deus vai fazer usando a sua vida. Creia que Ele usará você poderosamente. Eu sei que estamos num momento decisivo em nossas histórias, com uma grande oportunidade de fazer uma grande diferença no mundo em que nós vivemos. Amo muito vocês, meus irmãos, que vocês possam ter um ótimo domingo hoje, que Deus possa nos abençoar muito como igreja. Prova, ó Deus, meu coração e vence dentro em mim uma paixão acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti. Prova, ó Deus, meu coração e vence dentro em mim uma paixão assim
permanece, traz luz da vida, amor, restauração. Prova, ó Deus, meu coração, e vê se dentro em mim há uma paixão, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti, acima do meu amor por ti. Bom dia, meus irmãos! Como é especial estarmos juntos adorando a Deus nessa manhã, com as igrejas de Salvador e de São Paulo, especificamente da região norte. Bom dia! Bom dia, obrigado, Leandro, muito agradecido por nos ensinar nessa manhã, por nos encorajar, nos animar e também desafiar, né? Obrigado por seu amor, sua paciência, a maneira como Deus te usou, né? E usa você para nos trazer fé, né? Mostrar fé em nossas vidas e chamar a gente a se encher de fé, e que fé toca profundamente o coração de Deus. Essa frase do Leandro ficou bem gravada em meu coração, né? E que fé certamente agrada a Deus. Leandro, você tem sido esse homem de fé, né? Para mim, com certeza Deus se agrada de você, da sua família. Eu lembro quando você se tornou um cristão, né? Vocês se tornaram cristãos, saíram de Araraquara para vir para São Paulo e pela missão, né? Para focar na missão de Deus. E logo depois, ainda jovens cristãos foram começar a igreja, implantar a igreja em Belo Horizonte, na famosa BH. Isso é fé. É verdade, verdade, Leandro. A gente ama muito você. Falar de Leandro e Simone é muito fácil. Eu sou muito grata porque a gente se conhece há 30 anos. Esse ano a gente vai fazer 29 anos de casado. Amém! E eu lembro que vocês foram nossos primeiros discipuladores no casamento. Olha o trabalhão que nós demos para vocês. A gente era jovem, 21, 23, e vocês estavam lá cuidando da gente, ajudando a gente nos primeiros passos do casamento. Isso foi tão especial. Amém. Vocês são muito especiais pra gente. Simone, você... a gente nem precisa se falar tanto, né? Mas eu tenho um amor e a nossa amizade tão fantástica. Muito obrigada. Obrigada mesmo por vocês terem essa história de fé. Eu amo falar de fé, porque eu me espelho em grandes homens e mulheres como vocês, né? Eu também sou muito grata pela Bia e o João. Ai, que fofos esses meninos. Eles não só são a cara, a xerox de vocês, É verdade. mas como tem o coração de vocês. Então eu sou apaixonada em você, Bia, João. Um beijo para vocês. A gente está muito feliz. Vocês conquistaram Salvador. Aquele retiro que vocês vieram aqui no ano passado foi tão especial. Muito especial. A gente é muito grato por vocês, meus amados. É verdade. A igreja aqui em Salvador envia um abraço muito grande. Agora é assim, amor. Um abraço forte para todos os irmãos aí da região norte, né? E tem alguns irmãos que a gente conhece lá, né? E a gente deu um presente aí pra vocês, que é a Paulinha. A Paulinha Não está aí. estamos em dívida com a Não estamos região em norte. dívida. Sabe quem está lá também? Denise, Tangerino, Dona Yara. Estão aí também, te amo. muito legal. Tem outros irmãos lá também, o Ivan e a Cássia.
estão lá, o Wagner está lá também, a Carla estão lá. Um beijo enorme para vocês. Luiz Geraldo e Cláudia estão lá também do setor norte. Um abraço grande para você. O Flávio, também é de lá. O Alcino, tem um pessoal lá bem legal da nossa Aurélio e eles Ó os dinossauros, né? Um beijo grande para vocês, amamos muito vocês. Eu quero ler uma passagem, uma escritura, que em Salmo 133, essa escritura ela me anima tanto, e eu lembro dela sempre que nós estamos reunidos como irmãos. Salmos 133, versículo 1 especificamente, quando diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Isso é fantástico, né? Poder ver que esse momento nós estamos vivendo agora. Deus está se agradando desse momento, onde nós estamos, Deus vendo os filhos deles, né, convivendo em união, louvando a Deus, cantando, ouvindo a mensagem, podendo se falar, mesmo que online. Né? Online. Isso é muito especial. Então o plano de Deus é que ninguém viva sozinho ou isolado, né? Todos nós precisamos das nossas famílias, nossos irmãos, amigos, ser companheiros, né? E nesse momento de pandemia, onde cada um está mais vivendo na sua família, num grupo menor, uma bolha, né? Como se diz, mas a gente pode viver unidos organicamente. Amém. Pelas redes sociais. Isso é um presente de Deus. Amém. Deus deixou a sua igreja para vivermos unidos. Isso é fantástico. E a união é um grande presente de Deus, é uma bênção de Deus para todo o seu povo, né? Por isso, vamos nos encher de fé, né? Fé para passar esse tempo difícil de pandemia. Vai passar. Vai passar e vamos sair dessa mais fortalecidos, mais maduros, né? Com Deus e uns com os outros. Então, um grande abraço a todos, um beijo enorme. E tenhamos todo uma ótima semana, incrível domingo. Amém. Beijo. Beijo, Salvador. Tchau, Saudade. beijo para todos vocês. Tchau. Nosso Deus pensou em cada vida e nos deu um reino de amor, de esperança, de justiça e fé. É uma luz que guia os corações, todos podem ver. Assim Deus encheu os nossos olhos, toda nossa alma se alegrou. Cantem todo o céu, a terra e o mar, o sonho de Deus se realizou. Ele sonhou com cada amizade, ele quis ver nossa união, nos alcançou por sua bondade, fez tudo por nós. Agora sonhamos juntos com nosso Deus, em conquistar o mundo por meio do amor. Somos mais que pensamos por causa do teu poder, somos parte do sonho de Deus, somos parte do sonho de Deus.
todos podem ver que o seu reino durará para sempre. Suas palavras o alicerçou. Veja bem, é como estar no céu. O sonho de Deus se realizou. Ele sonhou com cada amizade. Ele quis ver nossa união. Nos alcançou por sua bondade. Fez tudo por nós. Agora sonhamos juntos com nosso Deus em conquistar o mundo por meio do amor. Somos mais que pensamos por causa do teu poder. Somos parte do sonho de Deus. Somos parte do sonho de Deus. Agora sonhamos juntos com nosso Deus em conquistar o mundo por meio do amor. Somos mais que pensamos por causa do teu poder. Somos parte do sonho de Deus. Somos parte do sonho de Deus. Somos parte do sonho de Deus. Somos parte do sonho.